Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar para vocês, atualizar sobre o 13 Atlas. Por isso, esse breaking news aqui, para a gente atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo em relação ao 13 Atlas, tá bom? Vamos lá, Marcelo. Tudo bem com você? Boa noite. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente é o breaking news aí dos entusiastas, porque o nosso querido cometa, nave espacial, asteroide, coisa antiga, coisa grande, sabe lá Deus o que que é o 13 Atlas, né? Mostrou algumas características aí diferentes. Meu nome é Rogério. Cara, aí, pessoal, boa noite a todos. Pois é. E eu digo mais ainda, né? Uma coisa que me deixa com a pulga aqui atrás da orelha é o fato da NASA, no caso da semana passada aí, ela quis ter o monopólio da informação sobre o 13 Atlas, e isso é, no mínimo, estranho. Estranho é a NASA ter posto, né? O Donald Trump, pois a NASA, na última sexta-feira, não sei se vocês viram, eu até esqueci de comentar isso com vocês. A NASA agora faz parte do Sistema de Informação e Inteligência dos Estados Unidos. Ou seja, ela é, logicamente, uma agência espacial, mas toda a informação dela agora vai passar a ser juridicamente como se fosse do FBI e da CIA. Tá estranho esse negócio, hein? Nessa época, isso vai acontecer justamente nessa época do 13 Atos? É Exato. esquisito. Tá muito estranho mesmo. Daí não tá normal, não está normal. Marcelo, vamos atualizar o pessoal sobre o tamanho do negócio, quanto que é o 13 Atlas de dimensão, vamos atualizar as pessoas? Vamos, eles continuam em dúvida ainda, né? Existe uma certa dúvida, mas agora se chegou a um númerozinho pequeno de 42 quilômetros. Ou seja, né, cobriria aí talvez toda a cidade de São Paulo, o 13 Atlas, né? Existem ainda alguns estudiosos que falam que esse número pode ser menor. Provavelmente aí no mês que vem a gente já vai ter um número exato do que é o 13 Atlas, né? Mas o que o 13 Atlas chamou atenção aí na última semana é pela coloração dele vermelha, né? Agora ele foi atingido por uma tempestade solar, ele está chegando cada vez mais próximo do Sol e ele apresentou aí o famoso coma, né? Que é a cauda, né? Só que tem uma coisa interessante, que essa cauda você não consegue ver no espectro azul, você não vê no espectro verde, você só consegue visualizar ela no espectro vermelho. Ou seja, provavelmente ela tem uma composição aí de níquel. E níquel sem ferro. E níquel sem ferro não existe na natureza, a não ser de forma que é usinada, né, fabricada. Então, assim, Marcelo, mas segundo alguns estudos preliminares, né, que a gente não sabe quanto que é verdade, quanto que é distorção dos fatos, o 13 Atlas talvez seja 3 bilhões de anos mais velho que o planeta Terra. Então, assim, essa é uma. e como ele vem de um outro sistema, toda a nossa compreensão está baseada no que a gente conhece do nosso sistema, né? Então, qualquer coisa diferente faz a gente achar que não deve ser assim. Por exemplo, ele tem uma grande composição de CO2 muito mais do que os outros, né? Então, os caras estão ainda. E vamos ser sinceros, vai ser ótimo para a humanidade, vai aprender sobre um corpo celeste diferente, né? Não, exatamente. E a gente tem que analisar, é, é, obviamente, pelo que a gente estuda, né? Mas a gente não pode deixar isso que você falou de lado, né? Porque como é de fora, né, do nosso sistema solar, ele pode de repente carregar até elementos novos, raríssimos que a gente não sabe ainda, desconhece, né? E o tamanho Então, dele também, para você ter uma noção, assim, para a gente ter uma medição aí mais próximo de uma realidade, é quando ele estiver passando na frente do Sol, né? Que é o que estão esperando. Em Pela 30 de trajetória outubro. dele, ele vai passar. E aí você consegue aí ter, já existe ferramentas para poder medir o real tamanho dele, né? Mas sabe-se que já é um objeto muito grande. Ainda há aquela especulação de que tem uma propulsão, de que ele não age de forma normal, mas o que vai determinar isso, e eu acho que isso ainda não aconteceu, são mudanças de trajetórias, sabe? Então isso eu acho que vai ser o grande ponto. Se ainda nesse caminho houver uma mudança muito incomum, diferente, aí eu acho que vai acender aí uma luzinha de alerta para nós.
Estima-se que a velocidade dele seja de 210 mil quilômetros por hora. Muito, muito rápido, né? É o objeto mais rápido que já se viu. É incompreensível para nós esse tipo de velocidade. Que já se viu. Muito rápido, gente. E para o tamanho que ele é, isso é rápido e assustador. Tá muito claro que ele não está em rota de colisão. Mas se ele tivesse em rota de colisão, a coisa estaria muito séria. Um negócio desse tamanho, dessa magnitude, a essa velocidade, isso daí põe abaixo qualquer planeta. Não tem nenhum planeta. Para terminar esse break news, vamos deixar algo no ar aí para as pessoas aí escreverem aqui depois de nos seguirem e compartilhar esse vídeo, né? Tem vários sensitivos aí dizendo que em novembro vamos ter o primeiro contato oficial da maioria da raça humana com seres de outro planeta. Será que tem a ver com 13 Atlas? Fica a pergunta aí. Pessoal, abraço a todos aí. Foi só um break news aí para atualizar sobre o 13 Atlas, como a gente tinha prometido para vocês. Rogério, Marcelo, aquele abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.